Povo de Deus, precisamos com urgência despertar e enxergar o mundo como ele realmente é. A Bíblia revela de forma clara o estado em que o mundo se encontrará nos últimos dias. E estamos testemunhando a formação exata desse cenário. Vivemos em uma era que não teme mais a Deus. Infelizmente, tornamo-nos tão acostumados com essa ausência de temor que, quando deparamos com situações que refletem essa realidade, quase não percebemos, ou pior, até aplaudimos. Já afirmei isso antes e volto a dizer: a história não é uma sucessão aleatória de acontecimentos desconexos. Pelo contrário, ela segue uma linha temporal contínua e coerente, com um início bem definido e um fim inevitável. O livro de Apocalipse nos revela como será esse desfecho, e estamos nos aproximando rapidamente desse momento. A chegada do Anticristo está mais próxima do que muitos imaginam, assim como o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá em breve, talvez muito antes do que a maioria espera. Um dos sinais mais evidentes de que estamos vivendo essa era profética é a crescente ausência de temor a Deus. Pertencemos a uma geração que banaliza o sagrado e promove a irreverência em escala global. O desrespeito e a blasfêmia contra o nome de Deus tornaram-se comuns e, lamentavelmente, tendem a se intensificar ainda mais, como a própria Escritura nos adverte. Um exemplo recente e perturbador desse fenômeno foi a cerimônia do 82º Globo de Ouro, realizada no Beverly Hilton, na Califórnia, e apresentada pela comediante Nikki Glaser. O evento, repleto de glamour e celebridades, também foi marcado por uma série de momentos espiritualmente insensíveis. Durante suas apresentações, Glaser fez repetidas piadas envolvendo o nome de Deus, enquanto nas falas de agradecimento dos premiados, a menção ao Criador do Universo foi totalmente ignorada. De acordo com a contagem, membros da equipe e elenco receberam 11 agradecimentos, as mães, 3 e Deus, nenhum. É possível fazer comédia sem desrespeitar a fé alheia, mas nesse caso, a linha foi claramente ultrapassada, evidenciando uma preocupante tendência cultural de desprezo ao sagrado. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Vimos algo semelhante acontecer na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que também pareceu zombar de Deus sem qualquer motivo aparente. Esses episódios refletem uma questão espiritual muito mais profunda. A falta de reverência e temor a Deus tornou-se uma característica marcante da sociedade atual. A Bíblia já nos alertava sobre isso, especialmente em 2 Timóteo 3:1-5, onde se descreve uma geração orgulhosa, arrogante e irreverente, que não tem respeito por aquilo que é sagrado. Estamos vendo essa profecia se cumprir diante de nossos olhos. Esse desrespeito contínuo ao Criador não é algo sem consequências. Em Gálatas 6:7 lemos: "Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá." A zombaria contra Deus não passará impune, e essa irreverência generalizada é um sinal claro da decadência espiritual da humanidade. Como cristãos, temos o dever de reconhecer o que está acontecendo ao nosso redor e nos mantermos alertas. Esses eventos não são apenas modismos culturais, mas o cumprimento das profecias bíblicas que apontam para o fim dos tempos.
O crescente desrespeito a Deus nas esferas do entretenimento, do esporte e da vida pública serve como um forte lembrete de que a humanidade está se afastando cada vez mais de seu Criador. Não há como negar. Estamos rapidamente nos aproximando da realidade descrita no livro de Apocalipse, uma era em que os acontecimentos proféticos se desenrolarão e a humanidade enfrentará tribulações sem precedentes. O Apocalipse apresenta de forma vívida um mundo que virou as costas para Deus, e essa condição espiritual não é mera coincidência, mas o reflexo de uma rebelião coletiva da humanidade contra seu Criador. Em Apocalipse 9, 20 e 21, encontramos uma descrição inquietante da resposta da humanidade ao julgamento divino. Os restantes da humanidade que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Esses versículos revelam algo assustador. Mesmo diante de evidentes manifestações do juízo de Deus, muitos continuarão obstinados em seu pecado, recusando-se a se arrepender. Isso nos mostra que o problema não é a falta de evidências sobre a existência de Deus, mas a resistência deliberada em reconhecê-lo e submetermos-nos a Ele. Portanto, mais do que nunca, é essencial que estejamos atentos, orando e vivendo de acordo com a vontade de Deus, para que não sejamos arrastados por essa onda de irreverência e desprezo ao sagrado que caracteriza o tempo em que vivemos. Eles não se arrependeram de seus homicídios, de suas práticas ocultas, de sua imoralidade sexual ou de seus roubos. Essa passagem nos apresenta uma humanidade obstinada, apegada ao pecado e à idolatria, recusando-se a reconhecer ou temer o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Mesmo diante da ira divina e das catástrofes descritas em Apocalipse, seus corações permanecem endurecidos, sem qualquer reverência ou temor ao Criador. Essa ausência de temor a Deus não será algo que surgirá repentinamente durante o período da tribulação. Na verdade, trata-se de uma condição espiritual que já está se desenvolvendo agora, em nossa sociedade contemporânea. Vemos isso claramente no escárnio feito ao nome de Deus em eventos de grande visibilidade, como ocorreu recentemente na cerimônia do Globo de Ouro e na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Observamos também esse fenômeno na crescente rejeição aos valores bíblicos e na normalização do pecado em praticamente todos os setores da sociedade. Esses padrões culturais, cada vez mais difundidos, estão preparando o mundo para o cenário espiritual descrito no Apocalipse, onde a humanidade rejeitará abertamente a Deus e abraçará a rebelião. A falta de temor a Deus é um dos sinais mais evidentes de que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias sobre os últimos tempos. Em Provérbios 9:10, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem esse temor, a humanidade se torna tola, arrogante e cega diante da verdade divina, exatamente como será o povo descrito no livro do Apocalipse. Essa cegueira espiritual resulta em uma cultura que ridiculariza Deus, glorifica o pecado e rejeita qualquer noção de arrependimento. À medida que avançamos para o ano de 2025, veremos o mundo continuar sua caminhada em direção a um futuro cada vez mais marcado pela ausência do temor a Deus, um caminho que já foi profetizado no livro do Apocalipse. Um dos momentos mais impactantes desse livro profético é a proclamação feita por 3 anjos que atravessarão o céu, visíveis e audíveis a todas as pessoas ao redor do globo. Esses anjos terão a missão de anunciar mensagens fundamentais que definirão o tom dos eventos finais da história da humanidade. Eles percorrerão todas as regiões do mundo, das vastas planícies desérticas da Arábia Saudita até as pequenas ilhas do Oceano Índico,
proclamando uma verdade inescapável. Em Apocalipse 14, 6, 7, lemos sobre o primeiro desses anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa proclamação poderosa não será uma mera sugestão, mas sim um chamado urgente e definitivo. O fato de as primeiras palavras do anjo serem temei a Deus destaca duas verdades fundamentais. Primeiramente, sublinha a importância essencial de temer a Deus. Esse temor não é algo secundário, mas sim o ponto de partida para compreender e se relacionar com o Criador. Temer a Deus significa reconhecê-lo como a autoridade suprema, respeitá-lo profundamente e honrá-lo com nossas vidas. Esse tipo de temor não é um respeito superficial, mas sim uma reverência genuína que brota de um coração que reconhece a santidade e a justiça de Deus. Ele nos inspira a viver de maneira íntegra, humilde e obediente, conscientes de que Deus tem poder sobre a vida, a morte e a eternidade. Em segundo lugar, esse comando evidencia o estado decadente do mundo. O fato de haver a necessidade de uma mensagem tão clara e urgente revela que a humanidade, em grande parte, já abandonou o temor a Deus. Vivemos em uma sociedade que não apenas rejeita a autoridade divina, mas que também despreza sua santidade e abraça a rebelião aberta. O resultado disso é uma cultura cada vez mais entregue à blasfêmia, à decadência moral e ao distanciamento espiritual. Os eventos descritos no Apocalipse nos mostram que essa rebelião contra Deus não é sem consequências. A ira de Deus será derramada sem mistura sobre aqueles que persistirem em adorar a besta, sua imagem e aceitarem sua marca. O terceiro anjo, em sua proclamação, adverte que todos os que escolherem esse caminho sofrerão tormento eterno, sem descanso, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Esse cenário aterrorizante revela a seriedade do juízo divino e o destino final dos que rejeitam o Criador. Portanto, diante desses sinais, é essencial que nós, como cristãos, permaneçamos atentos e firmes na fé. O mundo ao nosso redor pode zombar de Deus e exaltar o pecado, mas sabemos que o temor ao Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Precisamos proclamar essa verdade com ousadia, vivendo de maneira a honrar e glorificar o nome de Deus. Que nunca nos esqueçamos de que, mesmo em meio à rebelião e ao desprezo pela santidade divina, há um remanescente fiel que se mantém firme na esperança da volta de Cristo e no cumprimento de todas as promessas de Deus. O mundo está caminhando inevitavelmente em direção ao juízo divino. Mas ao entrarmos em 2025, percebemos uma sociedade global que parece se mover no sentido oposto, zombando do que é sagrado e desprezando completamente a ideia de temer o Todo-Poderoso. O alerta do primeiro anjo, descrito no livro de Apocalipse, funciona como um chamado para lembrar quem Deus é e o quanto a humanidade se distanciou de reconhecer sua soberania e santidade. Ao invés de abraçar o temor ao Senhor, o mundo tem se deleitado cada vez mais na irreverência e no escárnio, rejeitando aquilo que outrora era considerado sagrado. Essa falta de reverência é evidente na cultura moderna, nos meios de comunicação e nas atitudes da sociedade como um todo. Os sinais de advertência estão se tornando cada vez mais visíveis e intensos, indicando que estamos avançando rapidamente para um tempo em que o próprio conceito de temor a Deus será considerado algo estranho e até ofensivo.
A sociedade está gradualmente perdendo qualquer senso de respeito pelo Criador, algo que pode ser percebido na maneira como os valores bíblicos são rejeitados e como a noção de reverência parece estar se tornando obsoleta. No passado, mesmo aqueles que levavam vidas criminosas tinham uma espécie de respeito por Deus e pelo que era sagrado. Era comum, por exemplo, que as pessoas, incluindo criminosos, tirassem seus chapéus ao passar diante de uma igreja, um gesto simples que demonstrava que, independentemente de suas crenças ou estilo de vida, reconheciam o caráter sagrado de um local de culto. Hoje, esse senso de reverência praticamente desapareceu, sendo substituído por uma atitude cada vez mais casual e indiferente em relação ao sagrado. Esse desprezo pelo temor a Deus se manifesta de maneira assustadora em diversos eventos recentes. Um exemplo notável foi a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, onde uma performance altamente controversa incluiu a paródia da obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, com a presença de artistas drag. Essa encenação não foi apenas desrespeitosa, foi uma blasfêmia explícita, escolhida justamente por ridicularizar um dos momentos mais sagrados para os cristãos. De todas as histórias e símbolos que poderiam ter sido celebrados, optaram por zombar de algo que representa o sacrifício de Cristo e a comunhão com Deus. Esse tipo de comportamento não se trata apenas de falta de respeito, é uma afronta deliberada ao temor ao Senhor. E, lamentavelmente, não se trata de um caso isolado. Esse padrão vem se repetindo e, ao que tudo indica, continuará crescendo à medida que nos aproximamos de 2025, com a sociedade se distanciando cada vez mais de Deus e glorificando comportamentos que se opõem diretamente a seus ensinamentos. Até mesmo em eventos aparentemente triviais, como o discurso da comediante Nikki Glaser durante o Globo de Ouro, notamos essa tendência. Glaser, em tom de piada, declarou que Los Angeles é uma cidade sem Deus, quase como se essa condição fosse motivo de orgulho. Ela ironizou ainda que durante a cerimônia as mães receberam 3 menções de agradecimento, enquanto Deus, o Criador do universo, não foi mencionado nenhuma vez. Embora essa declaração possa ter sido feita com a intenção de provocar risos, ela revela uma realidade muito mais profunda e preocupante. Uma cultura que se orgulha de sua rejeição ao Criador e que usa a irreverência como uma marca de identidade. E essa mentalidade não está restrita apenas a Los Angeles ou a algumas cidades específicas. Ela tem se espalhado por todo o mundo, influenciando pessoas e moldando comportamentos. Vivemos numa geração que enxerga a ausência de Deus como algo moderno, que trata o desprezo ao sagrado como ousadia e transforma a zombaria da fé em entretenimento. É justamente por isso que a mensagem do livro de Apocalipse se torna tão relevante nos dias de hoje. A chegada do Anticristo e o retorno de Cristo estão mais próximos do que a maioria das pessoas imagina. O chamado do primeiro anjo, descrito no capítulo 14 de Apocalipse, será proclamado num momento de grande escuridão espiritual, quando o anticristo dominará o mundo e a marca da besta será amplamente aceita. Esse anjo, ao surgir, não pedirá que amemos a Deus, nem que apenas oremos ou louvemos. Sua mensagem será clara e urgente: temei a Deus. Essa simples ordem revela muito sobre o estado espiritual do mundo descrito no Apocalipse. O fato de o anjo começar com o comando de temer a Deus evidencia que, naquele tempo, a humanidade terá perdido completamente qualquer noção de reverência ou respeito pelo Criador. Será um mundo que terá trocado a submissão a Deus pela rebelião aberta, onde a reverência será substituída pelo desprezo e a adoração dará lugar à idolatria. E ao olharmos ao nosso redor, não podemos negar que já estamos testemunhando o surgimento desse cenário.
A cada dia, vemos o temor a Deus se esvaindo de nossa cultura, de nossos meios de entretenimento e, infelizmente, até mesmo de nossas vidas cotidianas. A sociedade tem exaltado aquilo que é contrário à vontade de Deus, e o respeito pelo sagrado tem sido ridicularizado e desvalorizado. Por isso, é vital que mantenhamos nossos corações firmes na fé, atentos aos sinais dos tempos e preparados para o que está por vir. A mensagem do anjo não é apenas um aviso, é um chamado à humanidade para que desperte e volte a temer ao Senhor antes que seja tarde demais. A trajetória que seguimos como sociedade é evidente. Um mundo que zomba de Deus, ignora seus mandamentos e glorifica o pecado está se moldando exatamente no cenário sem Deus que o Apocalipse nos alerta. Vivemos em uma época onde até mesmo o conceito de blasfêmia é tratado como algo ultrapassado ou desnecessário. A cultura popular e a indústria do entretenimento constantemente testam os limites do que é sagrado, ultrapassando fronteiras que há algumas décadas seriam impensáveis de se cruzar. Um exemplo claro dessa decadência espiritual foi o imenso sucesso do livro O Código da Vinci, de Dan Brown, e sua adaptação cinematográfica dirigida por Ron Howard. Essa obra gerou uma forte reação de muitos cristãos, pois apresentava uma narrativa fictícia e ofensiva sobre a vida de Jesus Cristo. O enredo sugeria que Jesus teria se casado com Maria Madalena e gerado uma linhagem secreta preservada ao longo dos séculos por sociedades ocultas. Essa história não apenas carece de qualquer fundamento histórico ou bíblico, mas representa uma grave distorção da verdade sagrada, sendo claramente blasfema e maliciosa. A audácia e a maldade envolvidas na criação e disseminação de tal narrativa revelam a condição espiritual de um mundo que perdeu o temor a Deus, preferindo manipular e profanar o sagrado em busca de lucro e entretenimento. Ao olharmos para o que nos espera em 2025, precisamos nos preparar para uma intensificação desse desrespeito. Não se trata apenas do conteúdo dessas histórias e performances, mas de um espírito generalizado de rebelião que despreza aquilo que é santo e encontra prazer em distorcê-lo. O que muitos não percebem é que esse caminho inevitavelmente nos leva ao julgamento de Deus. A mensagem do primeiro anjo, descrita no Apocalipse, não poderia ser mais clara. A hora do julgamento chegou. Esse julgamento divino não é uma ideia vaga ou uma tentativa de incutir medo nas pessoas. Trata-se de uma realidade concreta, inevitável e iminente. Culturalmente, tendemos a minimizar a ideia de juízo, preferindo falar apenas do amor e da graça de Deus, que de fato são centrais ao seu caráter. No entanto, o amor de Deus não anula sua santidade e justiça. Ele é amoroso, sim, mas também é justo e não deixará o pecado sem arrependimento passar impune. Conforme nos aproximamos de 2025, o mundo se aproxima cada vez mais desse momento de juízo, ainda que muitos permaneçam alheios ao que está por vir. Jesus, ao falar sobre o temor a Deus, utilizou uma linguagem forte e impactante. Em Mateus 10, 28, ele nos adverte: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Essa advertência não se refere a uma mera admiração reverencial, mas a um temor real, baseado no reconhecimento do poder absoluto de Deus sobre a vida e a eternidade. Na sociedade moderna, muitas interpretações tentam suavizar o significado desse temor, sugerindo que se trata apenas de respeito e admiração. No entanto, diante da autoridade suprema de Deus, esse temor precisa ser compreendido em toda a sua profundidade, como um reconhecimento da sua soberania e capacidade de julgar.
Quando Jesus fala sobre temer aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno, ele não está oferecendo uma opção simbólica, mas sim uma advertência direta sobre a seriedade do juízo divino. Reduzir essa mensagem a uma ideia de mero respeito seria esvaziá-la de seu impacto. O termo grego usado para temor nessa passagem, phobos, engloba significados que vão desde reverência até um medo profundo e, em certos contextos, terror. Traduzir essa palavra apenas como respeito seria diluir a força do que Jesus está ensinando. Imagine o impacto que a advertência de Mateus 10:28 teria se fosse interpretada como: não tenha reverência por aqueles que matam o corpo, mas tenha reverência por aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Tal tradução falharia em transmitir o peso real da advertência de Cristo. O temor a Deus, nesse contexto, não é algo meramente simbólico ou metafórico. É o reconhecimento de que Ele é o Criador todo-poderoso e juiz soberano. Muitos pregadores contemporâneos têm suavizado essa ideia, transformando o temor a Deus em algo confortável, desprovido de qualquer sensação de urgência ou seriedade. No entanto, devemos refletir sobre a grandeza e o poder de Deus de forma realista. Imagine-se frente a frente com um leão selvagem em plena savana africana ou diante de uma imensa anaconda nas profundezas da floresta amazônica. O medo que se sentiria naquele instante, o instinto primal de sobrevivência e a consciência do poder incontrolável à sua frente se aproximam do tipo de temor que devemos ter diante de Deus. Deus não é apenas alguém a ser admirado à distância. Ele é um fogo consumidor, um juiz justo e soberano sobre toda a criação. Esse temor não é prejudicial, mas necessário, pois nos faz reconhecer quem Deus verdadeiramente é e nos leva a viver com humildade e obediência. Esse tipo de temor, longe de ser um obstáculo, é o princípio da sabedoria, como declara Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos conduz a uma vida íntegra, consciente de que o Criador não apenas ama, mas também exerce justiça. À medida que avançamos para tempos cada vez mais conturbados, é fundamental que compreendamos e levemos a sério essa mensagem. A sociedade pode continuar a zombar de Deus, a desprezar o que é sagrado e a exaltar o pecado, mas a palavra de Deus permanece firme. O juízo virá, e o chamado ao arrependimento e ao temor ao Senhor é mais urgente do que nunca. Que estejamos preparados, reconhecendo a santidade de Deus e vivendo em obediência, para que quando esse dia chegar, possamos estar firmes na fé e prontos para nos encontrarmos com o nosso Criador. Conscientes da autoridade, do poder e do juízo de Deus, devemos reconhecer que, à medida que avançamos para 2025, a ausência de temor ao Senhor só levará a sociedade a um colapso ainda maior, mergulhando-a em caos, rebeldia e decadência moral. Sem o temor ao Senhor, as pessoas se sentem livres para seguir suas próprias vontades e desejos, ignorando completamente o chamado divino para uma vida justa e reta. Essa falta de reverência inevitavelmente resulta em uma desintegração moral, onde tudo parece permitido, onde a verdade se torna algo relativo e onde o conceito de autoridade divina é abertamente rejeitado. Quando a sociedade perde o respeito por Deus, perde-se também o alicerce da responsabilidade moral. Sem esse fundamento, as estruturas que nos mantêm em um caminho espiritual seguro desabam, deixando a humanidade à mercê de uma existência sem limites, desprovida de propósito e orientação. Esse afastamento progressivo da moralidade é o que nos conduz a um desastre espiritual completo. No Apocalipse, encontramos a descrição de um mundo tão profundamente envolvido na rebelião contra Deus que, mesmo diante dos juízos divinos mais severos, as pessoas se recusam a se arrepender.
Elas permanecem obstinadas em sua desobediência, fortalecidas em sua blasfêmia e insensíveis diante das advertências. Esse espírito de resistência e falta de arrependimento diante do juízo divino só se agravará à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Um mundo que não teme a Deus estará pronto para receber de braços abertos o anticristo e o falso profeta, figuras que se encaixarão perfeitamente em uma sociedade que já rejeitou a soberania divina. Esse cenário descrito na Bíblia não é distante, mas uma realidade que se aproxima cada vez mais, à medida que vemos o desprezo pelo sagrado se tornar a norma. As Escrituras nos apresentam Deus como um ser ao mesmo tempo amoroso e justo, misericordioso e santo. Em Hebreus 10:31, lemos: "Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo." Esse versículo ressalta a seriedade e a majestade da natureza divina. Deus não é apenas uma figura confortante ou um espírito gentil. Ele é santo e seu juízo é real e inescapável. No entanto, muitos em nossos dias preferem ignorar esse aspecto de Deus, optando por uma imagem que lhes pareça mais agradável, mais conveniente, mais fácil de aceitar. Eles querem um Deus que se ajuste aos seus desejos, esquecendo que o verdadeiro Deus exige reverência, obediência e justiça. Mas Deus não pode ser tratado com leviandade. Sua santidade exige respeito absoluto e sua justiça exige que o pecado seja punido. É por isso que o temor ao Senhor é tão vital. Ele nos mantém conscientes de quem Deus é, de sua glória, de sua santidade e de seu poder. Esse temor nos mantém alinhados com a vontade divina, nos conduz ao arrependimento genuíno e nos encoraja a viver de maneira humilde, buscando constantemente honrar ao Senhor. O verdadeiro temor a Deus nos leva a uma vida transformada. Ele não nos aprisiona, mas nos liberta de uma existência guiada apenas por desejos egoístas e entendimento humano falho. Sem esse temor, a humanidade se perde, deixada à deriva em um mar de relativismo, onde a busca pela verdade e pela justiça se torna cada vez mais ilusória. O temor ao Senhor é a base de toda sabedoria, o ponto de partida para uma vida que realmente glorifica o Criador e encontra propósito verdadeiro. Portanto, enquanto o mundo caminha para um futuro incerto e perigoso, marcado pelo afastamento de Deus e pela exaltação do pecado, nós, como cristãos, somos chamados a viver em temor e reverência ao Senhor. Este temor não é um sentimento de terror paralisante, mas sim uma consciência profunda e constante da grandeza de Deus, que nos motiva a buscar sua presença, obedecer seus mandamentos e proclamar sua verdade. A história nos ensina que sociedades que rejeitam a Deus colhem as consequências de sua rebeldia. Da mesma forma, a Bíblia nos garante que o juízo de Deus é certo e que somente aqueles que andam em temor ao Senhor encontrarão refúgio no dia da tribulação. À medida que o tempo avança e a humanidade se afasta ainda mais de seus fundamentos espirituais, que possamos ser a luz que reflete o temor e a glória de Deus. Que vivamos uma fé autêntica, demonstrando em nossas ações e palavras que o temor ao Senhor é não apenas o princípio da sabedoria, mas a única esperança verdadeira para um mundo que caminha para a destruição. Que possamos permanecer firmes, sabendo que o Deus que julgou no passado é o mesmo que julgará no futuro, mas também o mesmo que oferece graça e redenção àqueles que se voltam para Ele com um coração contrito e temente.